Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Saber Vender da Natureza Humana, do Daniel Pink. O Daniel Pink ele tem 5 livros lançados, ele já teve um programa na National Geographic e um dos focos dele é falar sobre vendas. Nesse livro ele vai tratar que as vendas são algo natural da nossa espécie. Mas como assim, né? Ele acredita que as nossas relações elas sempre têm alguma dinâmica de persuasão, de indução, o que ele considera venda. Então ele classifica no livro duas possibilidades de venda. Uma venda de um produto, que é uma relação comercial, e uma venda sem venda. O que seria a venda sem venda? É aquele momento onde você tenta convencer seu chefe a lhe dar um aumento, a aprovar um projeto seu, o seu filho a arrumar a cama pela manhã antes de ir para a escola. É você convencer uma pessoa de seguir uma ideia sua. Ele acredita que por estarmos na era da informação, as dinâmicas de venda acontecem ainda mais, porque a gente sempre está tentando convencer alguém de alguma ideia. Então ele diz que hoje o consumidor tem uma atitude diferente e os vendedores não cabe mais a eles usar os moldes antigos de vendas, as estratégias antigas. Porque antigamente um consumidor ia a uma loja, uma concessionária e ele tinha pouca informação sobre aquilo que ele ia comprar. Diferente de hoje, que as pessoas vão com planilha, com lista, com muitos dados, muitas vezes o consumidor sabe até mais que o vendedor. Então, na era da informação, Daniel Pink acredita que o papel do vendedor é muito mais de um curador, um cara que tem a capacidade de entender tão bem do produto e da empresa, da filosofia, da mensagem que a marca precisa transmitir, que ele consiga guiar o consumidor numa espécie de parceria. Embora o autor ele trate de muitos tópicos sobre vendas, um me chamou mais a atenção e é sobre ele que a gente vai falar agora. Os outros tópicos que o autor discute, eles são muito clichês na área de vendas, e esse livro, cabe dizer que se você já tem alguma experiência com vendas, se você já leu o livro sobre vendas, talvez você se decepcione com esse livro, porque ele não tem muita novidade. Ele basicamente é um apanhado de muitas ideias e conceitos que é usado na área de vendas, embora o autor consiga trazer um pouco para os dias de hoje, para a atualidade, as ideias são um pouco já muito batidas, e tem algumas coisas que servem, mas se você já tem uma experiência, já leu livros de vendas, pode ser que a leitura seja um pouco entediante. O capítulo que mais me chamou a atenção foi sobre o pitch. Nessa era de startups, essa palavra já ficou um pouco batida, todo mundo conhece, mas o conceito que ela traz é muito legal e o autor faz isso muito bem, ele trabalha muito bem nesse sentido. O que seria o pitch, né? O pitch seria um discurso. A origem dessa palavra, segundo algumas fontes, é que o pitch ele era o elevator pitch, que é o que? É um discurso que se faz no elevador. Numa época onde as pessoas se encontravam poucas vezes com seus chefes, com seus superiores, às vezes elas tinham a oportunidade de encontrá-los no elevador, subindo até seu andar. Então aquele era o único momento que uma pessoa, um funcionário tinha de conseguir uma promoção, a aprovação de um projeto ou fazer bonito para um diretor, para um presidente. E aí nasceu essa ideia de se traduzir rapidamente em poucos lances de andares, o tempo curto de um elevador, você transmitir uma ideia. Então é um conceito minimalista de transmissão de uma ideia, um discurso compacto, onde quem fala transmite a essência da mensagem. A origem do pitch ele é muito debatido, as pessoas gostam de retomar historicamente, é que quem fez isso pela primeira vez foi um cara com o sobrenome Otis, que a gente conhece de elevadores, os elevadores Otis. Acontece que esse cara, numa época onde os elevadores eram um grande problema e às vezes o cabo estourava e as pessoas morriam na queda, ele veio com uma proposta revolucionária. O problema é que poucas pessoas queriam dar atenção para um cara que ainda era pouco conhecido. Então ele marcou um evento, gastou uma grana para fazer num ótimo anfiteatro da cidade, com um pé direito muito alto, e ele decidiu construir um experimento com um elevador lá dentro. Ele subiu dentro desse elevador com muitos metros de altura e cortou o cabo na frente de todo mundo de uma plateia enorme. Acontece que na hora que o elevador caiu, as travas de segurança funcionaram e ele mostrou ali que a ideia dele funcionava na prática. Então depois disso, essa ideia de pitch do elevador também fazendo uma conexão com o Otis, serviu muito para a gente entender qual que é a grande mensagem a ser transmitida num pitch. Que é a essência, é aquilo que o seu projeto significa, o que ele representa e que tipo de melhoria ele traz. Ele fala de um tipo específico de pitch que me chamou muita atenção, que ele fala que é o pitch de uma palavra. Tem marcas que são tão chiclete, que tem um magnetismo tão grande, que basta falar uma palavra que a gente cria conexão com essa marca. Se eu te falo busca, provavelmente você pensa Google. Se eu te falo não tem preço, provavelmente você lembra de Mastercard. Se eu falo hambúrguer, talvez você lembre do McDonald's.
São marcas que conseguiram criar um pitch, um discurso em cima de uma única palavra. E essa ideia é muito legal, por quê? Porque leva a gente a pensar na essência da mensagem. Quando você consegue transmitir com uma palavra, quer dizer que você entende muito bem daquilo que você está falando. Um outro caso que ele fala é o pitch rimado. Se de repente está numa concorrência, numa entrevista, tem muitos candidatos, uma forma de você prender a sua atenção e fazer as pessoas lembrarem é fazer um pitch em formato de frase que seja rimado. Então, ele diz que as rimas elas têm uma capacidade muito grande de grudar na nossa cabeça porque conversa de uma forma meio musical. Então, aproveitar essa ideia de rimar e criar uma frase que se encaixa pode ser um grande diferencial e pode ser que dessa forma as pessoas lembrem daquele projeto que você apresentou. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que quando for definir uma tarefa ou delegar alguma tarefa a alguém, faça aquilo com clareza. Ele diz que nas vendas, quanto mais clareza você tem para vender um produto ou uma ideia, mais você consegue atingir aquela pessoa que você tem objetivo. Um exemplo disso é que às vezes você tem uma meta na sua empresa ou você é um líder, você tem um time, você quer que eles alcancem algum objetivo. Mas muitas vezes as ideias são muito vagas, falam, não, a gente tem que aumentar 10% a venda, a gente tem que entregar um projeto a mais, e às vezes essa ideia não é muito clara na cabeça das pessoas. Quando você transmite as coisas com objetivos mais claros, para a gente crescer 10%, você vai ter que fazer isso, aquele vai ter que fazer aquilo, isso nesse primeiro trimestre, no segundo trimestre. Colocar os objetivos com mais clareza faz as pessoas se motivarem mais e correrem atrás de conquistar aquilo. O segundo aprendizado é que a experiência tende a valer mais do que os bens. Isso é muito legal e serve muito para vendas e para outras ideias também, é que na sua memória e na minha, os momentos mais marcantes são aqueles de experiências, não são tão de coisas que a gente comprou, um carro, uma casa, um celular, está muito mais relacionado à experiência, um momento que foi muito legal. Então, alguns vendedores têm usado isso ao seu favor para vender suas ideias. Ao invés de falar de um banco ou de um farol LED de um carro, o vendedor fala para o comprador, que é o futuro motorista, que com esse carro ele vai poder aproveitar ainda as praias, paisagens maravilhosas, sair com a família. Então, ao invés dele linkar um bem em si, um atributo do carro, ele mostra o tipo de experiência que aquela pessoa pode ter. E as experiências ficam gravadas na nossa cabeça com muito mais força. O terceiro aprendizado é sobre o pitch e a simplicidade. Isso é muito legal e fala muito comigo, é uma coisa que eu sempre persigo na forma de escrever, de fazer esses vídeos ou no meu trabalho no dia a dia, que é buscar simplificar as coisas. E simplificar as coisas é sempre um grande desafio. Por quê? Porque simplificar exige que a gente entenda muito bem aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está vendendo. Porque para simplificar você precisa tirar partes. E para tirar partes você precisa entender tão bem aquela mensagem que tirando você consiga transmitir para as outras pessoas. Esse é um grande desafio, é um grande aprendizado e com simplicidade a gente atinge muito mais pessoas e com muito mais beleza. O quarto aprendizado, ele fala do otimismo flexível. Muito se fala no marketing digital e em outros tipos de conteúdo sobre você ser um otimista, um super otimista. Só que o problema é que às vezes é um otimismo irreal, sem fundamento. Ele fala que um vendedor ele vai tomar muitos nãos, ele vai tomar muita porrada dos seus clientes, mas que ele não tenha um otimismo também super valorizado, absurdo, infundado. Ele fala de um otimismo flexível, um otimismo que é realista. Você faz aquilo que você faz, você tem suas metas, mas você persegue aquilo que é real. Você não fica fazendo declarações que eu sou capaz, eu posso, isso, aquilo, sem se proteger, sem se equipar de forma adequada. O quinto aprendizado é que a conversa pessoal tende a funcionar mais do que declaração. Em parte de vendas, como você precisa geralmente estar motivado para fazer aquilo porque você ouve muito não, tem muita rejeição, ele fala que quando você conversa consigo, segundo algumas pesquisas, funciona mais do que você declarar. O que seria isso? Muito se acredita, inclusive na PNL, que quando você declara uma coisa, você codifica no seu cérebro de uma maneira que aquilo, de uma forma ou outra, torna-se verdade. O problema é que ele fala que declarar não é o suficiente, declarar às vezes te faz cair numa presepada muito grande. Porque se você declarar eu sou inteligente, eu consigo, eu vou fazer essa venda,
talvez não te dê condições da hora de argumentar com o cliente, ter condições de convencê-lo. Diferente se você for uma pessoa questionadora. Uma pessoa questionadora que questiona a si mesmo, cria argumentos, proteções para se dar muito melhor em qualquer tipo de negociação. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!